Mó barato, né? Você vai assistir alguns lances de futebol agora. Agora, já imaginou se você pudesse ganhar dinheiro enquanto assiste esses jogos de futebol? Pois é, existe uma profissão onde mais de 5 milhões de pessoas no mundo todo trabalham assistindo jogos de futebol, ou seja, ganhando dinheiro assistindo jogos de futebol, sem ter que vender nada pra ninguém, nada. É só você, seu computador e acesso à internet. Quer saber mais como é que funciona? Clica no link aqui embaixo que eu te mostro, beleza? Grande abraço. Como é que pode um time como o Corinthians, que briga pela ponta do campeonato, não dar um chute no gol? Teve um cruzamento do Danilo Avelar. Por qual ponta tá brigando? O quê? Ué, o Corinthians está no sétimo lugar. Tem que, em 12º? O Corinthians tem que brigar pelas Corinthians é o parte de si, décimo lugar. O Corinthians é o 10º com jogo a menos. Era sétimo e ainda tem um jogo a menos. Louco. Agora, Corinthians é para brigar na parte de cima, não é para passar esse tipo de situação. Parabéns pro Santos. São Paulo ali. Parabéns. Essa do Pituca aberto aqui pela esquerda para arrumar jogadas laterais. Parabéns. Parabéns. Com 0 de jogo, já o Walter já se virou para pegar essa bola aí. 0 de jogo. Rolou um melão. Olha o goleiro do Corinthians se virando para fazer a defesa. Dá uma olhada aí, ó. 0 de jogo. 0 de jogo. Eu não vou nem falar muita coisa, vou deixar para vocês falarem a respeito dessa situação. Pouco mais de 12 mil pessoas, 11 mil pessoas? Não chegou a 12. Não, pagantes não. 11.831. 11.831, né? Não tem jeito. Aquelas cadeiras continuam vazias. Mas não é só isso. Eu acho que a carga de ingressos colocada à venda é deve ter sido mil. Deve ter sido aí perto de 14 mil. Aí tem as cativas, o que joga a capacidade para quase 18, um pouco mais de 18 mil torcedores. Mas eu acho que, esquece a cativa, o que foi colocado à venda tem que ser vendido, gente. Tem que ser vendido. Tem que ser vendido. Mas foi um belo jogo do Santos. E outra vez, para surpreender os filósofos. Mó barato, né? Você vai assistir alguns lances de futebol agora. Agora, já imaginou se você pudesse ganhar dinheiro enquanto assiste esses jogos de futebol? Pois é, existe uma profissão onde mais de 5 milhões de pessoas no mundo todo trabalham assistindo jogos de futebol, ou seja, ganhando dinheiro assistindo jogos de futebol, sem ter que vender nada pra ninguém, nada. É só você, seu computador e acesso à internet. Quer saber mais como é que funciona? Clica no link aqui embaixo que eu te mostro, beleza? Grande abraço. Diferente das circunstâncias que envolviam o jogo contra o Flamengo, o Corinthians era obrigado, naquele jogo da Copa do Brasil, tentar reverter um placar adverso que o Corinthians acabou sofrendo no jogo de ida. Perdeu o primeiro jogo em Itaquera. Então o Corinthians ele era obrigado a se expor mais diante de um adversário num mata-mata. Era natural que o Corinthians agisse daquela forma, mesmo correndo os riscos que correu. Diante do Santos, Pascoal, a gente precisa contextualizar o que aconteceu dentro e fora de campo. Fora de campo, por exemplo, as ausências aí do Fagner e do Cássio, por mais que o Walter tenha pegado tudo lá, mas o Cássio é uma referência, vocês sabem disso. Eu acho que são do mesmo nível. O Corinthians não sente demais a ausência do Cássio. Mas, por exemplo, do Fagner sente, do Pedrinho sente, do Matheus Vital sente. O Corinthians perdeu aí o substituto imediato do Fagner, Michel Macedo. O Corinthians perdeu o Bocelli também, que é um jogador que vira e mexe por esquema do Carille, ele acaba entrando. Então, os desfalques do Corinthians comprometeram a postura que o Corinthians poderia ter em campo. Os caras jogaram tudo naquele jogo no Pacaembu que foi 1-0 pro Santos e foi pior do que foi. É isso que eu vou falar. Cabe mais a crítica, Sormani. Mas é que tá. Todo mundo lá naquele mais a crítica. Foi pior do que foi ontem. Então, mas cabe muito mais a crítica, Sormani. Aquela partida do segundo jogo da semifinal do Campeonato Paulista, que o Corinthians jogou com a equipe titular, do que a crítica com relação à postura do Corinthians ontem. Ontem o Corinthians, diante das limitações e dos desfalques, ele era obrigado a tentar jogar no contra-ataque, que muitas vezes foi criticado até por mim. Mas diante das circunstâncias, por exemplo, o Santos ele tem o lado esquerdo muito forte. Você tem Jorge, você tem Pituca e você tem Soteldo. O Corinthians estava jogando com o Bruno Mendes improvisado, já que o Michel Macedo não poderia jogar, porque acabou sentindo uma lesão. Aí, eu já vou chegar nesse ponto aí também, Sormani. Porque agora eu quero ver... Aí, Carilha, eu tô te defendendo até agora, mas agora eu quero ver se você vai ter personalidade para daqui a pouco fazer o que eu vou te sugerir. Mas o Bruno Mendes estava adaptado à lateral direita, Sormani. Jogou bem, numa função que não é dele. Mas ele estava ali, inclusive na escalação titular, me surpreendi quando eu vi o nome do Ramiro. O Sornosa foi preterido. Sornosa foi preterido. Mas aí eu entendi. Falei, bom, o Carille está fazendo o quê? Ele já tem ali o Bruno Mendes improvisado na direita. O Júnior Urso vai fazer a cobertura. Só que tem 3 caras do Santos que atacam demais ali. Jorge, Pituca e Soteldo. Falta um para ajudar na marcação, porque senão vem 3 contra 2. Tem que dar um volante, o Júnior Urso. Aí que tá, deslocava o Júnior Urso, Pascoal, mas o Corinthians precisava de um cara que pudesse tentar já desafogar, na hora que o Santos saísse tocando a bola, tentar dar uma bafa no Jorge. Que aí foi o Ramiro. Então o Corinthians tentou blindar o lado direito da sua defesa para não expor demais o lado mais forte do ataque do Santos. O Corinthians tentou fazer esse contraponto. Deu certo? Não deu.
Não deu, porque as principais jogadas do Santos fluíam pelo lado esquerdo. E quando ia para o lado direito também, o Marinho contra o Avelar estava dando dó do Avelar. O Marinho conseguiu fazer boas jogadas. Então, ô Pascoal, o Corinthians não tinha muito o que fazer em termos de exposição. Se o Corinthians sai para tentar fazer o abafa no Santos, por mais que ele tenha até conseguido durante boa parte do primeiro tempo, o Santos começou melhor a partida, o Corinthians igualou as forças, mas depois o Corinthians começou a perder o meio campo. O Corinthians, quando não tem a presença efetiva do Júnior Urso, quando o Júnior Urso não está numa noite inspirada, o Corinthians não rende, porque o Jadson está mal fisicamente, o Sornosa estava no banco. Inclusive, Carilho, eu não entendi nada. Quando você tira o Jadson do time e coloca o Everaldo, você tem 3 volantes, Carilho, no teu time, você precisava fazer um gol de empate. O Corinthians estava perdendo o jogo, você mantém 3 volantes e saca o meia. Você podia tirar o Jadson, mas colocasse o Regis, colocasse o Sornosa, colocasse alguém que pudesse dar uma válvula de escape, sacrifica um volante. Não era nem para tirar o Jadson, era para tirar, no caso, o Júnior Urso, recua o Ramiro. O Júnior Urso estava muito mal ontem, cara. Mas enfim, Não Pascoal. só ele, o Ralf jogou mal também. Também, mas o Ralf não dá para tirar, Pascoal, não dá para tirar o Ralf. Agora, em termos de criação, porque o Júnior Urso exige-se dele essa saída de bola, essa aproximação na área do adversário. O Wagner Love ontem, Pascoal, ele estava isolado o jogo inteiro. Não, o Wagner Love quase não pegou na bola. Exato, mas justamente E por causa quando disso. ele volta na composição de meio, ele não consegue dar sustentação, porque ele não tem ninguém que faz Pascoal, a bola ultrapassagem, ele saía, pode a bola fazer saía da jogada. defesa pro ataque no chutão, Pascoal. O Wagner Love estava isolado. O Wagner Love não tinha o que fazer na partida. Ele voltava para tentar dar uma opção de recomposição no meio-campo para ajudar ali o pessoal. isso. Mas o meio-campo do Corinthians estava A morto. gente tá falando tava tudo inerte. isso, mas o Santos jogou uma partida sensacional. Muito. O Santos Eu jogou queria uma partida... eu queria falar depois que ele terminar. Claro. Eu queria Viu, falar. ô, senhor Mano, só queria fazer o acréscimo então, já que a gente falou do Bruno Mendes. O Corinthians tem tudo para ter uma das melhores zagas do futebol brasileiro. Agora no segundo semestre. O Corinthians está muito próximo do acerto com o Gil, que já acabou acertando a rescisão contratual dele na China. E o O Corinthians Duílio trazendo... disse que ainda não fez isso não, que ele ainda vai jogar e que Não, tem, mas já ainda está tem acertado, encaminhou, Pascoal, encaminhou. Tanto que a expectativa dentro do Parque São Jorge é que o Gil se apresente já nesse intervalo da Copa América. Então o negócio é o seguinte, a zaga, Carille, do Corinthians precisa ser Gil e Bruno Mendes. Esse lance aí que você gosta tanto do Henrique e Manuel, esqueça. A zaga do Corinthians, Pascoal, composta por Bruno Mendes, nas 2 partidas que ele jogou, inclusive adaptado de lateral, ele já mostrou muito mais qualidade técnica. Mesmo jogando aberto ali, jogando uma função que não é a dele. Quer dizer, mostrou não é muito um mais zagueiro qualidade alto, né? Um técnica. zagueiro- Não, mas independente, o Gamarra também não era, Pascoal. O Gamarra também não era. Então o Corinthians passa a ter, na minha avaliação, uma das melhores zagas do futebol brasileiro hoje. Se o Carille... Se o Gil vier e se o Carille colocar Exato. o Bruno Mendes. Se o Carille puser os dois para jogar. Não chegou. E o Bruno Gil não Mendes não chegou jogou de e zagueiro. o cara não jogou. Mas já é uma das melhores. É não a melhor. Mas peraí, passa a ser, o não. otimismo. Quando ele consegue o enxergar. otimismo Não a melhor. é inacreditável. O Gil não chegou. Não o Bruno assinou. O Bruno Mendes fez 2 jogos de lateral direito. Mas peraí, vocês escalam o Rafinha no Flamengo até agora? Eu não. Ué, como não? O Você Rafinha falou, já tá opa, contratado, a zaga do contratado. Flamengo. O Rafinha já Opa. está contratado. Mas peraí, vocês escalaram Você tem sempre o dúvida que o Rafinha Rafinha aqui. vai chegar e vai ser titular do Flamengo? Não, nenhuma. Aí, você está pleiteando a entrada do Bruno Também na não dá zaga pra do ter Corinthians. dúvida, não dá pra Mas ter é óbvio. dúvida que quando o Gil chegar é o titular. É óbvio. Também não. Isso é um Deixa eu fato. falar um É. pouquinho. Eu queria falar o seguinte. É Gil mais 10 ali agora. Eu achei muito interessante. O São Paulo é um cara muito acima da média. Muito acima da média. E com todo o respeito do mundo, comparar ele com o Carille não dá. Não dá. Ele está anos-luz à frente do Carille, na minha opinião. Até pela o que que ele experiência fez? também, né? Sim, Muito mais sim. Não, é experiente que o foi Carille. feita uma votação aqui no expediente ontem. Ontem à tarde foi feita uma votação. Fizeram lá no expediente, eu estava em casa mesmo. Puseram lá jogador por jogador, papapá, e aí quando bateu o técnico, Carille melhor que o São Paulo. Eu quase caí da cadeira. Aí você Como se que o retirou. Carille é melhor que o São Paulo? Aonde? Vocês viram o que o São Paulo fez ontem? Ele deu a bola pro Corinthians no começo do jogo. Tá, fica com ela. Olha o que vocês vão fazer. Recuou, deixou o Corinthians descansar com a bola. O Corinthians não fez nada com a bola. Porque aquilo surpreendeu o Corinthians. O que o Corinthians esperava no jogo de ontem? Um abafa do Santos pra ele sair no contra-ataque. Então, provavelmente, o Corinthians treinou o tempo inteiro o posicionamento dele atrás e, ó, jogando ali e tal, pá, abre aqui, pá, tum, gol. Gol. Esse foi o treino, deve ter sido esse. Começa o jogo. O Santos recua. Tó, a bola é sua. E aí? Não sabe o que fazer. Não sabe o que fazer com a bola. Não sabe o que fazer com a bola, porque só treina defesa. Só treina defesa. Aí deu uns 20 minutos mais ou menos do primeiro tempo, aí o São Paulo deve ter feito assim, ó. Não, ele assovia ali, fez assovia no banco de reserva. Vamos jogar. Agora é a nossa vez.
E os caras já estavam cansados e não sabiam o que fazer. Aí, de repente, vem aquela avalanche de jogadores do Santos e jogando dentro do campo do Corinthians. Os caras, o que nós vamos fazer agora? O que nós vamos fazer agora? Então, quer dizer, a vitória de ontem passa muito, mas olha, muito pelo treinador do Santos. Muito. O Antônio Brigadeiro, o Mano falou que se ele vivesse na época como é que você falou? Se o São Paulo vivesse na época em que Cristo viveu, com certeza ele estaria no Velho Testamento. Porque ele faz milagres. Isso é fato. É verdade. É verdade. Gente, se você pegar o jogador, você fala assim, pô, mas o fulano joga mal? Não, esses caras estão jogando bem por causa deles. Por causa do São Paulo. O Sacha não ia embora? E o Jean Mota? Aliás, o Jean Mota não jogou antes, ficou no banco. Jogou. Ficou no banco o jogo inteiro. Não, mas ele foi um cara importante pro Santos até aqui. Sim, não, mas, inclusive na última partida ele jogou muito. Então fez um gol, veja deu como o assistência. técnico pensa. E Ele ele bota não o cara tem no 11 banco. titulares. É. Porque esse negócio eu sei decora a escalação do goleiro à ponta esquerda. Já era. Já era. Você tem que mudar o time o tempo inteiro. Porque você tem um adversário que joga de um jeito, o adversário joga de outro. E você vai jogar de um jeito ou vai jogar de outro. Tanto que ele pôs o Alisson ontem. Exatamente, ele pegou e botou o Alisson. Primeiro jogo, teoricamente, com 3 volantes. Exatamente. Né? Teoricamente. Mas o que ele fez? Ele avança o Pituca. Pituca não é volante, gente. Pituca pode ser volante, ele é o meia. O Pituca, com todo respeito, com todo respeito, pra mim hoje, se eu fosse fazer, eu falei aqui, o Ben já deu risada outro dia, se eu fosse fazer hoje uma seleção de jogadores que atuam no Brasil, os meus dois ali, não cabeça de área, cabeceada só pra entender. Seria Bruno Henrique do Palmeiras e Pituca. À frente das Não dá pra comparar com nenhum outro, nem o Cuejar, gente. O Pituca joga muito mais que ele e o Bruno Henrique também. São caras que chegam, fazem gol, estão lá na frente toda hora, estão atrás defendendo. Eles erram? Claro que eles erram. Falham? Óbvio que falham. Ninguém é perfeito. Mas o Bruno Henrique já é um pouco mais velho, mas o Pituca tem 22 anos. Olha o volume de jogo que esse menino tem. Joga muito. Olha o volume de jogo que esse menino tem, o entendimento do jogo que ele cresceu com o São Paulo. E esse Jean Lucas tanto também. que ele evoluiu. Esse Jean Lucas é uma coisa, também. é outra joia, só que é do Flamengo. O Flamengo. Aí quero É o ver que me quando ele- surpreende esse ano, É. que o Abel teve o Jean Lucas pra desenvolver o Jean 26 Lucas, anos sem o Pituca. Só pra acertar o meio do Flamengo, Jean Lucas e... Bom, eu posso com muita tranquilidade falar isso, porque era o Jean que eu Lucas e defendia no Cuejar, começo você do sempre ano, falou né? isso. Que era Jean Lucas e o Cuejar. Seria o meio campo ideal do Flamengo. Empresta. E não, empresta pra ficar com o Ronaldo. Que é bom jogador também. Ronaldo não acertou Também é muito, bom jogador. Agora, o negócio é o seguinte, o Jean Lucas, com a camisa do Flamengo, nunca jogou o que tá jogando no Santos. Nunca. Não teve chance? Não é que não teve chance, não teve técnico. Também. Não teve técnico. Uma hora você viu o Jean Lucas aberto pela direita. Jogando aberto ali, fazendo passagem junto com o Outra Vitor hora ele Ferraz. volta de Outra hora lateral. ele tá jogando no lado esquerdo. Outra hora ele tá mais centralizado. É o entendimento de futebol. O lateral do Santos passa, ele vem aqui e já tá de lateral. Exato. Não tem, é você não vai ter dor de cabeça. entendimento de futebol. Você pode ter certeza que o São Paulo, ele se debruçou nesse jogo horas e horas, dias e dias, para ver o que eu vou fazer contra o Corinthians. O Corinthians não é fácil jogar contra o Corinthians. Ele mesmo falou. É um time que quando você deixa as linhas se postarem, é muito difícil você jogar contra. Então ele pensou no jogo. É um cara que estuda. Aí vem o Vanderlei, que a gente adora o Vanderlei, nosso amigo. Até ontem no programa a gente estava discutindo isso. Se o goleiro fosse bom com os pés, ia jogar na linha. Não é assim. É isso. O mundo mudou, Vanderlei. O goleiro tem que jogar com o pé, sim. Então o Vanderlei parece que faz o negócio da década retrasada, do século passado. Do século passado. Pô, é só olhar o São Paulo. Pô, eu tinha vontade de ficar um mês em Santos fazendo um estágio com o São Paulo. Só pra ver. Ele não vai deixar, óbvio, que é tudo fechadinho. Mas eu gostaria de ver o treinamento dele. Eu gostaria de ver. Porque, olha, muito do jogo de ontem, olha, o Sacha jogou bem, Pituca jogou bem, o Aguilar é um espetáculo. O Aguilar foi o que não lembro quem é que falou. Se jogasse no Corinthians, no Palmeiras, no São Paulo ou no Flamengo, esse cara já estava endeusado. Mas joga no Santos. É o melhor zagueiro do futebol brasileiro hoje. Falhou feio contra o Ituano. Nesse momento é o melhor zagueiro. Joga muita... Aí o São Paulo se dá o luxo de... Ele põe o Aguilar no banco, bota o Veríssimo. Outro dia ele tirou o Gustavo Henrique, colocou o Aguilar e o Veríssimo.
Então, com um pouco que ele tem, se bem que agora o elenco já está bem melhor, foram 11 contratações, ele está trabalhando. E, olha, vou dizer uma coisa para vocês, serão 20 dias de trabalho. Ele deu 11 dias de folga para os caras. Você pode ter certeza. Ele deve ter olhado na balança quanto cada um está pesando. Quero ver, ó. Todo mundo, sobe na balança. Lucas Veríssimo, Aguilar, Jorge. Quando voltar, a primeira coisa que os caras vão fazer, sobe na balança. Quero ver vocês cuidado. Vocês vão ter 11 dias de folga, mas tem que se cuidar. Tanto que um dos motivos pelo Sacha ter sido preterido por ele foi o peso, né? No começo do ano. Isso eu não sabia. O Sacha, ele chegou aí no Santos aí com peso bem acima. E esse foi um dos motivos para que ele não tivesse chance logo no começo. Então, você pode ter certeza? Outro cara que jogou muito também, Sormani, o Jorge, hein? Jorge. Não, o Jorge acertou a jogador, lateral do Santos. E a ultrapassagem do Jorge é muito. O senhor tá quieto até agora, o senhor quer falar alguma coisa ou não? Não, quero, Então, claro. meu parabéns fica aqui pro time do Pro Santos, time do claro, Santos. pelo futebol Ele que é o líder do campeonato, mas pelo inclusive. São Paulo. Hoje é o líder do campeonato. Que é uma joia que é o uma Brasil joia, tem exato. hoje. Não ganhou nada, foi eliminado no Paulista, na interessa. Copa do Brasil e na Copa Sul-Americana. Eu não estou discutindo isso. Eu também- é um não trabalho que está interessa, sendo claro. desenvolvido. E que pode Eu acho, como a gente diz aqui- resultar em títulos ou não. Mas ninguém pode fechar os olhos para isso que ele está fazendo. E ninguém pode minimizar, ninguém pode ignorar o que o São Paulo está fazendo com um time limitado, um time que hoje é o líder do campeonato e que, bom, não são todas vitórias dele, mas que nas últimas 6 partidas contra o Santos na Vila ganhou todas. Não é verdade? Se fosse um tabu contrário, seria muito exaltado, né? O Corinthians é muito forte em Itaquera, quando joga lá e tal. Mas o Santos, quando joga na Vila Belmiro e contra o Corinthians, não vou dizer que treme, mas sofre. E essa estratégia que o São Paulo usou ontem cara, é um sopro de criatividade, entendeu? Porque todo mundo realmente esperava o Santos amassando o Corinthians desde o primeiro segundo jogo. Teve o primeiro lance, né? Mas depois ele deu a bola para o Corinthians. Eu acho que isso é muito positivo, os técnicos brasileiros têm de aprender com o São Paulo e eu não sei se esse time vai chegar muito longe por conta do elenco limitado, em termos de título. Só tem esse campeonato para disputar, né? O Santos foi eliminado da Libertadores, da Sul-Americana e foi eliminado da Copa do Brasil. Mas é um time que vai oferecer grandes exibições. E o Corinthians, mano, quando você fala dos desfalques, que o time não é o mesmo e tal, isso vai muito ao encontro do que eu acho, do que eu penso do Corinthians nesse ano. Não acho também que vá longe no Campeonato Brasileiro. Porque vai acontecer isso toda hora. O Corinthians vai perder jogador, vai perder jogador 6 machucado. ao mesmo tempo é complicado. Mas é que eu acho que esses seus 6 aí são um exagero, porque o Pedrinho e o Fagner eram titulares. O Pedrinho não sei nem se Vital volta. é um cara que entrava todo jogo. Então, mas o Matheus Vital entrava todo jogo. O Sornosa é titular e não jogou. do Carille. Sim, Né? mas eu acho que titulares, titular absoluto. Goleiro e lateral direito. O Cássio e o Fagner são Sim, titulares mas o Pedrinho, absolutos. ele vinha jogando. Né? Vinha jogando, mas nem se volta. Mano, aí é que tá. Aí a gente volta a falar do São Paulo e dos outros técnicos. Pois Ele é. não teve Rodrigo. Ele se virou. Não, e outro, por exemplo, Exato, virou. mas eu também Ninguém concordo ficou com você com chorando. relação A ao São ausência Paulo. do Rodrigo, do Lucas Veríssimo. Ontem, por exemplo, o Jamota foi um desfalque ontem no Não, mas você eu pode também dizer no jogo, concordo. Mas, Sormani, o próprio Carilli, inclusive na entrevista coletiva ontem, Sanches ele fala a entrou, respeito foi no disso. Ele falou, vou usar essa pausa da Copa América para treinar o time na parte ofensiva. Mas sabe o que é Falou estranho? porque a zaga hoje, o setor defensivo, é um setor mais estável. O Corinthians, durante muito tempo, oscilou bastante naquele setor, hoje não oscila mais. Estabilizou. O Corinthians, aquela sangria de gols Mas todos você os mesmo jogos. está propondo uma mudança na defesa do Corinthians. Quer dizer, se ele Então, mas é porque eu não confio. Mas eu não Não, mas confio sabe sabendo que- que tem opções melhores dentro Agora, do próprio deixa elenco. Eu acho, assim, sabe eu que- vejo o seguinte, desculpa, para fechar, Pascoal. Falta muita criatividade para técnico brasileiro. Isso que o São Paulo está caras ficam fazendo chorando a ausência. não é só filosofia de jogo, que é bonita e tudo mais. É um negócio chamado criatividade, Eu vou além. O inteligência. treinador brasileiro precisa ler o Kama Sutra do futebol. Exatamente. Não, não é? É tudo papai e mamãe. Verdade. Porque não tem um jogador que fica basiquinho. choramingando, entendeu? O treinador brasileiro precisa de um pouco de suruba. É isso que precisa. O Santos é uma suruba, cara. Não! Que isso, Você cara? tá louco, cara? Que é isso? Para que esse negócio, rapaz. Pô, 1h20 da tarde. Santos é uma Chama o suruba. Carilli, cara. pelo amor de Deus. É demais. Gente do O céu. que vocês preferem ver? Uma suruba ou... Eu não prefiro nada. Não, olha o que ele tá falando. Ainda mais eu.
Como é que é? Isso aí já me deu O problema. que você prefere ver? Uma suruba? Não, isso aí já me deu ou um problema, papai essa e mamãe? palavra. Não, o melhor cara vai deixar ligar pra lá. aqui, vai mandar um Você CD vai ligar? É verdade, deixa eu gente. falar. Isso é uma visão de esporte que eu tenho, que acho que o São Paulo tem também. Jesus amado. É verdade. Não, repete, pra ficar claro. Põe Não precisa repetir, Quer que não. grave? Eu vou chamar o Carilli, Põe a ordem. vou chamar o técnico do O Corinthians. futebol precisa de mais suruba. Não, Eu vou chamar, para de falar essas coisas. Eu vou isso. chamar o Carilli Por quê, falando Pascoal? o que ele Estamos em analisou do 2019, jogo do Corinthians ontem. Por favor, Fábio Carilli. Não é possível. Jesus amado. Vocês Respeito da parte ofensiva, a gente está tendo essa dificuldade desde o começo do ano. Essa vai ser minha busca agora de melhora na questão agora dessa parada Copa América, onde a gente vai ter aí uns 20 dias de trabalho mais ou menos. Essa vai ser minha busca de melhora. O começo de jogo ele foi bom, né? A gente conseguiu trocar bastante passe no campo deles, essa era a ideia, para incomodar, mas logo depois, com alguns 20 minutos de jogo, a gente começou a errar, ter erros de passe simples, aí o Santos começou a dominar o jogo, né? E também a gente foi infeliz na situação de tomar o gol sem o Ralf estar em campo, né? Tava tudo muito ajustado ali e essa foi as dificuldades. Mas repetindo, essa parada vai ser muito importante para mim, para o Corinthians, porque eu vou trabalhar muito essa questão ofensiva. A partir do momento que a gente melhorar a nossa questão técnica individual, a gente vai crescer como já aconteceu em outros momentos, né? Então tem momentos que a gente consegue controlar o jogo e tem momentos que a gente começa a errar e a bola fica muito com o adversário e são todos adversários de qualidade, né? Essa vai ser o que eu vou trabalhar muito mesmo, que eu já venho falando há muito tempo, que essa parada vai ser muito importante para nós. Muito difícil disso acontecer, pode acontecer que saiam alguns jogadores, né? A gente tem que estar preparado. O que eu tenho pedido para a diretoria é que o quanto antes já esteja tudo definido aí para que a gente não perca tempo nesses 20 dias de trabalho. Não, a gente era para rodar mais a bola no campo do Santos, igual foi o início do jogo, os primeiros 15 minutos, e depois a gente perdeu o controle do jogo. Todo dia com o Gil, é um grande amigo meu, mas muito pouco sobre Corinthians. Tá, então o Carilli falando. E eu quero já aproveitar para a gente falar sobre os dois. O Sampaoli, o técnico do Santos, também falou depois da partida. Vamos ouvir o treinador do Santos Futebol Clube. Indudablemente va a ser muy difícil el inicio para él, pero bueno, tiene condiciones, muy joven, y este salto enorme que ha dado su vida, su carrera como jugador, seguramente tendrá que tener la misma expectativa de rendimiento, ¿no? Creo que el equipo volvió a jugar un juego con la intensidad que juega habitualmente. Nosotros jugando de esta forma seguramente vamos a atraer mucho más a la gente que jugando de outra maneira. Aí ele só deu uma pedradinha, entendeu? Nós temos jeito de jogar e não precisamos... Não, e ele falou que jogando desse jeito você atrai mais gente, mais torcedores, claro. As pessoas querem ver o é aquilo que ele estava falando, entendeu? Pra mim é uma baita muleta essa história da parada da Copa, essa história de que não tem tempo para treinar, essa história de que o elenco é enxuto. O Carilli falou que história melhorando a qualidade individual vai melhorar o coletivo. É uma baita desculpa para tentar justificar o, por enquanto, injustificável. O Corinthians tem mais recursos que o Santos e joga menos que o Santos. Mas foi campeão paulista. Foi campeão paulista com o próprio Carilli descontente e já preocupado com o desempenho da equipe para competições melhores. E a gente viu que na primeira grande competição de mata-mata que o Corinthians pegou, tirando a Sul-Americana, que fez até um bom trabalho contra o Racing, mais reserva, vale ressaltar isso também, o Corinthians caiu fora. O Corinthians teve um segundo tempo muito especial com o Flamengo no Maracanã, mas o restante foi muito abaixo daquilo que a torcida esperava. Você não acha que o Corinthians não vai ter melhora? Então, não é que não vai ter melhora. Se ele ficar escorado de que só a parada vai melhorar, de que é só aquilo... Sabe, tem gente trabalhando semanalmente em outros clubes e fazendo bons trabalhos. O Roger teve tempo no Bahia, o próprio São Paulo teve tempo na equipe do Santos. Basicamente eles têm então, assim, o Barroca tem tempo no Botafogo. O Botafogo jogou muito mal ontem. Então, assim, jogou mal ontem, mas faz um bom trabalho. O Rodrigo Santana pegou uma baita bucha no Atlético também. E os times têm melhorado. Então, assim, quando o técnico tenta fazer um pouquinho, tenta se esforçar um pouquinho, tenta extrair um pouquinho de competência, ele consegue resolver. Mas o problema do Corinthians é competência, é qualidade individual. É competência no banco de reservas, é competência no banco de reserva. Não, o Corinthians tem elenco. O Corinthians não tem um elenco. Dá o elenco do Corinthians na mão do Sampaoli. Dá o elenco do Corinthians na mão do Rodrigo Santana em muitos momentos. Dá o elenco do Corinthians na mão do Barroca. Os caras não queriam trabalhar com o Fagner, com o Cássio, com o Ralf, com o Júnior Urso, com o Jadson, com o Sornosa, o Fernando Diniz. Todo mundo semanalmente tem dificuldade.
O Fluminense não recebe salários há 4, 5 meses. O Luciano tá indo embora. O Luciano tá indo embora porque não aguenta mais ficar sem receber. Não, mas o Carille ninguém... é um cara competente. Ele é competente, mas dá muita desculpa. Não pode reduzir o Carille Não dá. Porque Não, o Carille, nesse pouco espaço que ele é técnico do Corinthians, ele ganhou o Campeonato Brasileiro. Ganhou tudo.